Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre gatilhos ou estímulos que despertam a sua sombra. Essa palavra sombra, ela carrega uma energia mais densa, mais assim, dá um certo medinho, dá um certo medo quando a gente ouve essa palavra sombra. Mas a sombra, o que que é, gente? É uma experiência que você viveu na sua vida, desde a gestação, e essa experiência, ela está no seu inconsciente, e ela fica ali, é uma cena que você viveu ali, está ali no seu inconsciente. Essa cena que você viveu, ela tem uma energia, ela é viva, ela está pulsante, e essa frequência, ela emana para o seu corpo. Você sente essa experiência que você viveu o tempo todo, ela está viva, está pulsante, ela atrai pensamentos negativos. E também ela de acordo com as situações que você vive no dia a dia, ela se levanta, tá? E é isso que a gente chama de gatilhos ou estímulos. Ela está viva, está pulsante, essa cena que você viveu lá no passado, tá ali, está viva, está pulsante, atrai pensamentos negativos e fazem escolhas na sua vida também, tá? São escolhas autossabotadoras, escolhas negativas, tá? E aí, essas experiências que você viveu, ela tá ali, alojada no seu inconsciente, tá? Tá vivinha, é uma energia, tá? E aí, quando você vive no agora, é uma situação similar, essa sombra que a gente fala, essa experiência negativa, eu chamo de emoções negativas, o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, tá? Essas emoções negativas, elas se levantam lá no seu inconsciente, quando você se depara com alguma situação. Por exemplo, vou pegar o exemplo que ele cita no livro dele, tá? Do Eckhart Tolle. Abandono, tá? Ele cita assim: tem dificuldade com o luto, a perda de alguém, atrasos, tá? Então, no meu caso, eu tive a experiência de abandono, então foi um relacionamento que de uma hora para outra a pessoa sumiu. E o que que acontece? Essa sombra lá atrás, ela se levanta e parece, baseada na experiência que eu vivi, senti na pele, essa sombra ela se levanta e você fica desnorteado. Você começa a reagir impulsivamente. É como se você não aceitasse a situação, tá? Então ele cita aqui também o abandono não só no relacionamento que foi comigo, tá? Como tem dificuldade com o luto, quando alguém se vai, ou você perde alguém da sua família, você tem dificuldade em aceitar essa perda, tá? O seu luto é um pouquinho mais profundo, mais dolorido, tá? Por causa dessa experiência de abandono que você tem no inconsciente. O que mais? Atrasos, a pessoa não pode atrasar, que você já sente um desconforto. Então, essas situações, quando você tem experiência de abandono lá atrás, quando acontece no agora, a sua sombra lá atrás se levanta e você reage agressivamente. Você reage sem pensar, por impulso, negativamente diante da situação no agora. E é isso que a gente chama de despertar o gatilho ou despertar um estímulo. É uma sombra que você tem lá atrás, uma experiência que você viveu, por menor que seja, tá? Ela tá viva, tá pulsante, você não quer olhar para ela, ou então você não sabe que ela existe, tá? Que tem pessoas que não sabem que essa sombra existe, e aí começa a reagir de forma negativa no agora, tá? Então, o que mais? Tem o abandono, tem a experiência de abusos familiares, tá? Então, você tem dificuldade de se relacionar intimamente com a outra pessoa, e aí, nesses abusos, eu acrescento, a pessoa começa a sexualidade dela é bem distorcida, ela começa a apelar pelas masturbações, apela por filmes, apela por vídeos, é, apela por magias, apela por simpatias, para conquistar a outra pessoa, ela utiliza de recursos de baixa frequência, tá? Ela se sente insegura, ela se sente com medo, então para ela procurar uma outra pessoa, ela utiliza de recursos de baixa frequência, tá? E sempre usufruindo do corpo de forma negativa, tá? Eu lembro que eu já falei num vídeo e volto a falar. Toda pessoa que tem abuso familiar, ela tem a visão distorcida da sexualidade
e os desejos dela, ela passa a ter um, eu não sei se a magia ajuda muito nisso, mas ela desperta o tesão, aquela vontade compulsiva da carne, aquela obsessão pela outra pessoa, o desejo pela outra pessoa. Tudo que você sentir pela carne, sexual, tesão, desejo compulsivo, ele vem de emoções negativas, tá? Não estou falando que o tesão seja negativo. Estou falando que quando vem de forma avassaladora, impulsiva, você não consegue segurar, tá? Todo desejo da carne de forma impulsiva, que você não consegue segurar, masturbações, é, dificuldades de se relacionar de forma natural, ela vem de transtornos, ela vem de experiências, ela vem de sombras do passado, de abusos familiares. O abuso, ele tem uma forte reação negativa na vida de uma pessoa, tá? Você percebe isso no comportamento dela, tá? Então, você percebe em alguns comportamentos, a pessoa que já passou por aí, principalmente já curou, ela já consegue ver nitidamente a pessoa que tenha passado por essa experiência. Só pela forma dela falar, só pela forma dela escolher, as escolhas dela, já dá para perceber que ela passou por aí. E dá para curar essa experiência, tá, gente? Que mais? Com a ferramenta EFT, em 1 hora você já limpa toda essa dor. E aí você já não reflete mais essas situações no agora. Que mais? Indesejada, uma criança indesejada, você foi indesejada logo no nascimento, não foi uma criança esperada. Aí você se torna uma pessoa carente e tem o amor e o ódio muito forte, muito intenso. Você ama e odeia. Você ama uma coisa e odeia outra, tá? Você tem muito isso. Por causa dessa experiência negativa de sombras que se levantam. Então, as suas conversas, as situações no agora, você vai querer seduzir, o amor vai ser algo muito forte, você vai querer seduzir as pessoas, conquistar, vai utilizar da sedução para conseguir aquilo que você quer, tá? Por causa dessa experiência de ser indesejado no começo. Vale relembrar que todas essas experiências de abandono, de abuso, de ser indesejado, são apenas experiências que estamos vivendo neste planeta. São apenas experiências. Quanto mais você curar essas experiências que você viveu, melhor será a sua vida aqui. Você vai conseguir se libertar melhor. Você é uma consciência infinita. Você vai observar, você é o observador que olha essa experiência. Quando você para, senta ali no seu canto, no sofá, e você começa a olhar para o seu passado, você é esse observador. Você não é essas suas experiências. Quando a gente tem essas experiências negativas, a gente se identifica com elas. As emoções, elas fazem assim na nossa mente, e a gente passa a sentir isso. Se sente mal o tempo todo, se sente ah, triste, apático, não consegue prosperar no trabalho, não consegue prosperar financeiramente, não consegue prosperar nos relacionamentos. Entende? Toda a sua vida é cercada de muita dor ou então de muito esforço. Você tem que se esforçar muito para conseguir as coisas, por causa dessas experiências, por causa dessas sombras que estão no seu inconsciente, tá? E você não é essas experiências, você veio viver essas experiências aqui nesse planeta. E quando você limpar isso, quando você passar por uma experiência de limpar essas dores, principalmente essas dores mais profundas, tá? É de abuso, de abandono, de ser indesejado, não ser amado, não receber tanto amor assim. Se você limpar essas experiências, automaticamente você vai se desprender disso. Porque o que te segura o sofrimento e a dor é o apego, é essa emoção negativa que está no seu inconsciente, tá? No meio dessas experiências que você viveu, seja essas que eu citei ou outras que você viveu e eu não citei, em volta dessas experiências tem uma energia negativa, de baixa frequência, culpa, medo, dor, tá? Essas emoções negativas, elas seguram, fazem você se identificar com a dor, com a experiência que você viveu. E aí, quando você se identifica, você começa a sentir mal,
se sentir mal o tempo todo. E aí você quer suprir isso por meio de vícios, por meio de viagens, quer fugir, quer sair, quer mudar, entende? Então, tudo isso te faz, todos esses comportamentos fazem você querer olhar para fora, olhar para fora e não olhar para dentro. Tem medo de olhar para dentro. Eu lembro que eu estava logo no começo, bem antes das limpezas, tinha um livro do Poder da Mente e eu tinha medo desse livro. Por quê? Eu tinha que olhar para dentro. E quando eu falava de olhar para dentro, eu não queria olhar para dentro, porque eu não estava pronta. Quando eu falava de regressão também, eu não queria fazer isso, porque eu sabia que eu ia olhar e eu ia não saber como que eu ia curar isso, entende? Só foi com a ferramenta de EFT, com essa limpeza emocional, que eu consegui me libertar completamente de tudo isso. Por quê? A ferramenta de EFT, essa limpeza, ela visita a sua dor, ela vai até a dor, faz você olhar essa dor, falar sobre essa dor. Em uma hora, você consegue retirar toda a carga negativa, toda a informação negativa. Você vai falar de tudo de negativo que existe aqui. Então, você vai desabafar, entende? É como se você estivesse desabafando, só que ao mesmo tempo que você está desabafando, você está retirando toda a emoção negativa contida na cena, apenas tocando nos pontos. Esses pontos, eles anulam a emoção negativa que está contida nessa cena, sabe? Esses pontos aqui, ó, eles anulam, eles transmutam. Eu gosto de falar, gente, a palavra limpar, porque quando você limpa essa cena, você fica tão leve, mas tão leve, tão em paz, e eu gosto de utilizar o limpar. Parece que você tira um caminhão de energia negativa. O seu corpo fica em paz. Quando você olha somente para essa cena que você está limpando, tá? Lembre, lembre-se que eu sempre falo, eu fiquei 4 anos limpando experiências todos os dias. Eu queria saber o resultado de tudo isso, tá? Aí quando você limpa todas essas cenas, você fica em paz, o seu corpo fica muito mais leve, e aí é como se tirasse uma venda dos seus olhos. Você passa a ver a vida de forma, não era aquilo que você estava pensando, sabe? Você vê as coisas de forma natural. Você não fica mais presa no passado, você não fica querendo lembrar do passado, tá? Você se desprende, como diz o Eckhart Tolle no livro dele, que eu sempre utilizo esse livro, você fica no agora, desprendido do passado. A sua mente fica no presente automaticamente, porque não tem nada puxando lá atrás. Não tem nada que te suga lá atrás. Você fica naturalmente presente. Por quê? Você fez essa limpeza emocional que te aprisionava, deixava preso emocionalmente no passado, tá? Então, essas experiências que nós temos, vale você passar, pagar um terapeuta, ou mesmo você sozinho limpar. Eu sempre repito, eu fiquei 4 anos que eu queria saber. Eu não tinha por onde correr, sabe? Eu não tinha como pagar um terapeuta para mim. Eu falei assim, não, vai funcionar comigo, sabe? Aí eu fui e experimentei. Todos os dias eu limpava. E era um negócio que não acabava mais, porque eu tinha muita coisa ali. Na adolescência eu pintei e bordei, sabe? E aí eu limpei muita coisa. E hoje eu te falo, ela é funcional, ela limpa pela raiz. Só que teve uma época que eu paguei um terapeuta, porque sozinho a gente não dá conta, a gente não consegue ver todas as situações de alguma cena, sabe? É muito, a dor tem hora que pega, sabe? É muito profunda a dor, a gente chora muito, a gente está limpando, é uma limpeza emocional. Aí eu pedi, paguei 14 sessões, apenas 14 sessões para uma terapeuta. Ela me ajudou a lustrar, eu falo lustrar a cena, mas a, o certo é falar transmutar, tá? A palavra correta. Mas eu falo lustrar mesmo. Aí eu lustrei a cena. Por que eu lustrei? Tem cenas que parece que eu nem passei por ali. Eu nem lembro mais, sabe? E tão em paz que eu fico no agora. Eu lembro que na gestação, que eu tive problemas de rejeição, eu interpretei como rejeição. Quando a gente limpa a cena, o final dela, ela muda de cor. E a minha, eu criança, bebezinho, eu comecei a agitar os pezinhos. Eu queria vir para esse mundo. Eu fiquei com vontade de vir para esse mundo, tá? Então a cura dessas limpezas emocionais são surreais, surreais.
são maravilhosas. E eu vou acrescentar também, eu não vou tirar o mérito, do Ho Oponopono, tá? O EFT, ele limpa toda a carga emocional que você está sentindo naquele momento, tá? É como se você se libertasse daquela situação. O Ho Oponopono, eu estou percebendo que ele limpa algo mais sutil, tá? Ele vai para um nível mais sutil, tá? Então, quando você quiser várias palavras, Ho Oponopono, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada, entrega isso para a divindade e ela vai limpar num plano mais sutil. E aí você vai ficar livre de uma vez por todas, tá? As duas ferramentas são muito boas, sabe? Só que para mim, eu utilizei o Ponopono logo no começo, tá? Eu utilizei, só que eu queria saber qual que era. Eu não ia conseguir ver a cena. E o EFT, ele faz você olhar para a cena e curar a cena. O Ho Oponopono não, você entrega para a divindade. E eu queria saber o que, que tinha acontecido e foi me revelado tanta limpeza que eu fui fazendo, que eu pedi ajuda e foi me revelado por meio de sonhos o que tinha acontecido, tá? Então, tamanha profundidade que eu entrei nessa limpeza emocional. E eu consegui curar. Hoje eu me sinto livre, leve. A minha forma de ver o mundo é muito mais desprendida, muito mais leve, muito mais fácil. Hoje estou vendo algumas situações, estou curando agora com o Ho Oponopono, tá? E saiba que, enquanto estivermos aqui, a gente sempre tem situações a serem curadas, tá? A gente está no mundo dual, a gente está na dualidade, a gente está no mundo de amor e ódio. É como se fosse você está 100% curado no amor, mas você entra numa casa, uma casa dual, uma casa de amor e ódio, com pessoas que amam e pessoas que odeiam. Você entra numa casa, esse mundo é assim. Então, mas aí você vai conseguir viver nesse lugar, nesse mundo, de forma desprendida, tá? De uma forma mais sabendo relevar as coisas, aceita as coisas como são, aceita as pessoas, compreende mais, tem mais compaixão pelas pessoas, tá? Não que você seja melhor, porque ninguém é melhor. Você conseguiu se libertar das suas prisões emocionais. E aí você vai ser uma luz para muitas pessoas, a se libertar dessas prisões emocionais também, tá? E não por meio de convencer o outro, mas por meio das pessoas vão olhar para você e ver que você está diferente. As suas ações, a sua alegria, a sua luz. Quando a gente limpa essas emoções negativas, automaticamente a nossa frequência se eleva. Ontem eu estava vendo uma música, ouvindo uma música, e tem dois canais, eu vejo só um canal que ela fala sobre a frequência das músicas, gente. E tem uma música que ela falou, uma música que está tocando muito aí nas mídias, e ela disse que tinha 700 Hz. Nossa, por isso que eu vibro quando eu escuto essa música, sabe? E aí antes de fazer esse vídeo, eu falei, quando a nossa frequência, eu pensei para falar para vocês, quando a gente faz essa limpeza emocional e retira essa carga que puxa a gente para baixo, que deixa a nossa frequência mais baixa, automaticamente a nossa frequência se eleva. A nossa frequência natural é alta, gente. O que impede da gente acessar essa frequência mais alta são essas emoções, experiências negativas que nós temos. Por isso que é válido sempre limpar as emoções negativas. Todas as emoções negativas que você tiver, elas estão impedindo de você acessar esse nível mais alto de frequência, tá? E aí elas te puxam para baixo, fazem você se alinhar com situações de pessoas de frequência mais baixa, tá? Então, quando você limpa essa negatividade, a sua frequência se eleva. A sua frequência natural é 700 Hz. A sua frequência natural é amor ilimitado. Você vai ter pensamentos de Deus. Aquilo que Jesus falava na Bíblia, você vai entender completamente, porque é os pensamentos de Deus, entende? Você vai ter os pensamentos de aquilo que Jesus fala na Bíblia, você vai se alinhar com aquilo, você vai entender, você vai sentir isso em você, porque esse é o seu estado natural, o amor, a alegria, a paz, a saúde perfeita. Essa é a sua verdade absoluta, tá? E não essa verdade que está nas suas experiências. Você não é as suas experiências.
Você é a consciência que veio viver e que observa essas experiências, entende? A hora que você limpar essa negatividade, você vai sentir a sua frequência mais elevada. Aí você vai ter os pensamentos de Deus. O que é ter pensamentos de Deus? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ou então, faça, entregue mais amor, pois aquilo que você tem de sobra. Você vai ter tanto amor dentro de você que você só vai entregar amor para as pessoas e não vai pedir nada. Por quê? Como diz o Papa Francisco ali, a única coisa gratuita que a gente tem nessa vida é o amor. E você vai ter tanto amor dentro de você que você vai entregar e não vai pedir nada em troca. Nada em troca. Só entrega. O que é entregar amor? É ser educado, é ser gentil, é sorrir, é ser honesto, é ter pensamentos benevolentes das pessoas. Em todas as situações que você viver, você vai ter pensamentos benevolentes. Nossa, Rose, você está assim? Não, não estou nesse nível, não. Mas eu estou, como eu digo, a gente está no mundo dual e a gente tem muitas experiências de vidas passadas ainda, tá? Então a gente tem que sempre, dia após dia, fazer essas limpezas emocionais, tá? Dia após dia, vem situações estranhas, negativas ainda, e a gente tem que ficar curando, curando todas as experiências que chegam na nossa vida. Mas vale lembrar que não se identifique com a dor, com a tristeza, se identifique com amor, com alegria, porque essa é a sua real natureza. E o que vai te ajudar, uma das ferramentas é a ferramenta de limpeza emocional, tá? Varia de pessoa para pessoa. Eu quis me conectar com essa ferramenta, que eu queria saber qual a experiência que eu vivi, que estava oculta na minha mente, eu não sabia. Mas tem pessoas que não querem se conectar. Então, utilize da ferramenta Ho'oponopono, tá? Ela vai te ajudar. O livro Um Curso em Milagres, ele também vai te ajudar a se libertar disso. A meditação também. A física quântica também te ajuda, tá? Então, são uma infinidade de recursos que a gente tem aqui e pode se libertar dessas experiências e não ficar amarrado a esse mundo da forma. Quando a gente tem essas experiências negativas, a nossa visão de mundo é só a forma. Tudo aqui é só isso. Parece que a gente só acredita no que tem aqui. Não tem mais saída. A pessoa que tem experiências negativas no inconsciente, ela olha esse mundo e para ela não tem saída. Ela não consegue se libertar disso. Ela acha que é só isso e ponto, sabe? Ela não consegue ver na mente porque a mente dela está fechada, focada, sabe? Na dor, na tristeza. Ela não consegue se libertar mais do que isso. Tá? Eu lembro porque eu estava nesse lugar e a gente não consegue se libertar. Eu já passei por aí. E foi depois, quando a gente começou a encontrei essa ferramenta no escuro, ali eu consegui encontrar e não larguei mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com as pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!